Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viveu 590 anos antes de Jesus. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de tempo assim, né? Antes de Jesus vir ao mundo, ele viveu 590 anos antes. Isso quer dizer que eu vou ler para vocês aqui, está escrito há 2.590 anos. 590, há 610 anos, que estamos em 2021, 611 anos, né? É o tempo que foi escrito isso que eu vou ler com vocês. Amém? Que está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Eu vou ler ali para a gente não discordar da tradução, né? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Deus, tu sabes. Ele respondeu, o profeta. Foi Deus perguntando para um profeta, depois de dar uma visão a ele. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis o quê? Que eu sou o Senhor. É até aí, né? Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje, né? Que eu vou falar, não deixa de ser um dado histórico. Vocês sabem que Deus, Ele deu inspiração a essas pessoas a escreverem coisas há milhares de anos atrás. Deus pegava profetas e fazia esses profetas escreverem a inspiração que Ele dava, que foi uma forma que Deus encontrou para poder falar do futuro para um povo que Ele tinha levantado, um povo que Ele tinha escolhido. E Ele ia então dar inspiração para esses homens. Eles escreviam coisas e falavam de coisas que eles nem sabiam o que eram, mas eles estavam sendo inspirados para poder escrever, porque Deus precisava deixar tudo isso escrito para que no futuro, na medida em que as coisas fossem acontecendo, as pessoas tivessem a consciência de que existe um Deus que tem controle do tempo e que tem conhecimento do futuro e que exerce um poder tremendo sobre a vida do homem, sobre a vida do ser humano e sobre a história da própria humanidade. E Deus então fez isso muitas vezes. Ele usou o profeta Isaías para escrever coisas que não tinham acontecido e que vieram a acontecer centenas de anos depois. Ele usou outros profetas para poder falarem do futuro. E quando eles falavam, nem eles mesmos entendiam muito bem. Eles só eram somente porta-vozes de um Deus que chegava e dizia: fala isso aí para o meu povo, para que lá na frente, quando eles estiverem em algum tipo de dificuldade, sem entender algumas coisas, que eles possam entender que eu estou no controle e que existe uma promessa sobre eles e que essas promessas que eu estou dando sobre eles, elas sempre se confirmam, elas sempre se realizam. Por quê? Porque eu estou no controle da história, estou no controle de toda e qualquer situação que venha sobre o meu povo. E Deus sabia que ia chegar um tempo em que o povo de Deus ia estar com a baixa estima lá embaixo. Ia estar com a baixa estima lá embaixo. Ia chegar um tempo em que o povo de Deus ia se imaginar completamente destruído ou completamente apagado da própria história da humanidade. E Deus então precisava profetizar e precisava falar e deixar alguma coisa registrada, para que quando o momento difícil chegasse, eles tivessem também o entendimento que haveria recomeço, que haveria reconstrução, que por mais difíceis que a situação estivesse, por mais complicado que eles pudessem então estar vivendo um momento da sua história, da sua vida, existia um Deus então que tinha controle de todas as coisas e que sem dúvida tinha o poder e a capacidade
de poder reconstruir, de poder refazer o que parecia completamente destruído e de poder dar vida a tudo aquilo que pudesse estar completamente morto. Aí Deus fez isso com o profeta Ezequiel. Pegou ele, colocou ele no meio de um vale de ossos secos. Vocês imaginam, parece que era um lugar que tinha acontecido uma batalha que houve muitos mortos, e que as pessoas ficaram ali ao relento, e que de repente entraram em decomposição, e somente os ossos estavam nesse vale, os ossos totalmente secos. Deus colocou o profeta Ezequiel lá, no meio do vale dos ossos, e fez uma pergunta a ele: você acredita que esses ossos secos possam reviver, possam ser reconstruídos? Ezequiel, quando olhou aqueles ossos secos, uma situação aparentemente irreversível, ele não ousou dizer para Deus que não acreditava na possibilidade daquela situação ser recuperada. Ele se limitou em dizer: olha, Senhor, é o Senhor que sabe, não quero nem me meter nisso, o Senhor é que sabe, o Senhor que é Deus, o que o Senhor sabe realmente o que pode ser feito com isso. Aí Deus disse: pois é, te coloca no meio desse vale e começa a profetizar para que esses ossos secos tenham vida, disse Deus. Começa a profetizar. E ele se colocou no meio dos vales e começou a profetizar: eu profetizo que esses ossos tenham vida e se reconstruam. E diz a palavra de Deus que houve um barulho de ossos, porque cada parte começou a se juntar em cada parte. O fêmur se juntou à bacia, a coluna se colocou no lugar certo, a tíbia, e tudo foi se juntando, e aqueles ossos que estavam espalhados ali foram simplesmente fazendo um barulho, estalando, e na visão dele ele via que cada coisa se colocava no seu devido lugar. Aí depois que isso aconteceu, Deus mandou que ele continuasse profetizando para que viesse a carne sobre os ossos. Ele profetizou, e a carne começou então a compor aqueles ossos que estavam secos. E ele foi ordenando, e as coisas foram acontecendo, e foi havendo uma reconstrução em todo aquele vale de ossos secos. E depois então, quando ele viu o que era um vale de ossos secos, se tornou então um campo cheio de pessoas que estavam caídas, como que mortas, como sem vidas, no meio daquele vale. Os corpos que estavam completamente reconstruídos, completamente refeitos. E havia uma multidão então enorme, exatamente deitada ali daquele vale, já com pele, já com o corpo formado, as juntas do lugar, e cada coisa no seu devido lugar. E quando ele teve essa visão, Deus disse: agora profetiza para que o Espírito volte, ou para que o Espírito entre nesses corpos. E ele foi e profetizou e pediu que o Espírito entrasse nos corpos. E no momento então que ele profetizou isso, diz a palavra que o Espírito veio e entrou naqueles corpos que foram refeitos e reconstruídos. E todo mundo então passou a se despertar, e as pessoas se levantaram, e quando ele viu, se formou um grande exército ali no meio daquele campo. O que era que Deus estava falando quando deu essa visão profética ao Ezequiel? Deus estava falando de reconstrução. Essa era uma palavra muito específica para o seu povo. Deus deixou registrado para deixar claro na cabeça do seu povo que ainda que tudo parecesse sem saída, ainda que eles estivessem desesperançados, ainda que toda a situação apontasse para uma realidade de total impossibilidade de se refazerem, de se reconstruírem, Deus estava dizendo que Ele ainda estava no controle de todas as coisas,
que ele ainda dava ao homem o poder da palavra profética, de poder ordenar as coisas e as coisas acontecerem exatamente da maneira como Deus estava querendo, e que essa era alguma coisa que ia marcar a história para provar que no momento em que todos achassem que tudo estivesse perdido ou se acabado, de repente Deus vinha de uma forma surpreendente, profetizava sobre uma situação, ou mandaria profetizar e criaria exatamente aquilo que nós chamamos de reconstrução, de refazer as coisas, de reconstruir aquilo que parecia completamente destruído. Essa profecia, alguns teólogos falam que ela se refere à Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram dizimados na história da humanidade. Vocês sabem do genocídio, e que é muito parecido com essas fotos verdadeiras tiradas da Segunda Guerra Mundial, que mostrava exatamente o que foi feito por Hitler e pela Alemanha contra os judeus, que se dizia que não tinha nenhuma possibilidade de existir novamente essa nação. Alguma coisa que acabou acontecendo em 1947, se cumprindo toda essa palavra do profeta Ezequiel, que quando você lê todo o capítulo 37, você vai ver que no final Deus está falando de fazer uma nação, de reconstruir todas as coisas e de refazer aquilo que parecia que não podia ser refeito. Por que eu estou pregando isso para vocês? Primeiro, para tentar mostrar para você o poder que esse Deus tem de refazer as coisas. O poder que ele tem de reconstruir as situações destruídas e desgastadas. E como essa é uma característica de Deus, de reconstruir, de refazer as situações, ou de reconstruir o que parece completamente destruído, eu pego essa passagem da Bíblia e tento contextualizar para os dias de hoje, mostrando exatamente essa capacidade que Deus tem, de uma forma comprovada, de criar uma situação de reconstrução, de criar uma situação que viesse refazer toda uma situação aparentemente perdida. E pegamos isso e tentamos mostrar para você exatamente essa característica de Deus de refazer coisas. Quando você para e procura contextualizar com os dias de hoje, você começa a perceber que o seu envolvimento com Deus cria em você uma possibilidade de reconstrução. Uma possibilidade de refazer as coisas ou reconstruir coisas completamente perdidas, porque essa é uma característica de Deus, de agir em nossa vida e de tentar nos refazer e de nos levantar das cinzas, nos levantar de uma situação total de sequidão, aparentemente sem saída e sem possibilidade de ser refeito ou de ser reconstruído. Esse Deus, então, através da sua palavra, tenta colocar para nós essa proposta de um Deus que refaz, que reconstrói as coisas e que procura erguer o que parecia completamente destruído. Às vezes a nossa vida está precisando desses atributos especiais de Deus, de reconstrução. E muitas vezes são em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, nós percebemos que para que as coisas possam mudar de fato, é necessário haver uma reconstrução, é preciso ser refeito uma série de coisas. Muitas vezes a nossa vida está seca, está vazia, está sem sentido. Às vezes nós vivemos uma realidade de desesperança, nós somos desesperançados. E esse sentimento de desesperança, nós somos acometidos, principalmente quando nós não percebemos ou não conseguimos perceber a possibilidade das coisas. É quando você para e olha e faz uma leitura de si mesmo, e depois então que você faz essa leitura de si mesmo, você chega à conclusão que a sua vida está acabada, que a sua vida está desgastada, que você está vivendo de fato um momento de esterilidade total,
de secura total. Quem sabe você possa estar se sentindo assim, completamente seco de tudo, completamente vazio de tudo, com um sentimento de impossibilidade formado dentro de você, onde o pessimismo e a forma de olhar as situações e as coisas lhe remete somente a um sentimento: eu estou acabado, para mim acabou, não tenho possibilidade de nada mais pode ser feito. E toda a leitura, toda a observação que você faz de si mesmo, você chega à conclusão que se não houver uma reconstrução, se Deus não refizer as coisas, você não tem nenhum plano B para a sua própria vida, porque você entende que ou Deus faz ou nada vai acontecer. É muito comum a gente se sentir assim, muitas vezes. E a falta de possibilidade das coisas, dentro da nossa visão, dentro da nossa leitura, é quando você olha e diz: não tenho saída, não sei o que é que eu vou fazer, para mim tudo acabou, já foi muito melhor, eu não sei por onde começar, eu acho que eu dei errado, eu acho que eu sou um fracasso, eu acho que eu não nasci para dar certo. E às vezes Satanás vem e tenta colocar esses sentimentos da gente, porque quando ele consegue te abater, ele tira de você a possibilidade de reação. Ele tira de nós a possibilidade de reação. Quando ele vem, tenta convencer você, acabou para você. E você simplesmente embarca nesse sentimento ruim que às vezes o inimigo tenta forjar no teu coração. Você pode perder toda a capacidade de reação e se entregar dentro de uma situação achando que não tem reconstrução, que nada mais pode ser feito. Mas eu digo a você, baseado pela palavra de Deus, não aceite nenhuma palavra sobre você que não venha de Deus. Se alguém tem dito para você ou te jogado para baixo, porque às vezes o inimigo usa muito pessoas para tentar tirar você da fé, da esperança em Deus. E às vezes essas bocas que são usadas para nos jogar para baixo, às vezes estão dentro da nossa própria casa. Pessoas que chegam e sempre têm uma palavra para te deixar simplesmente acreditando que você é um projeto falido de Deus, que você nasceu para sofrer ou para viver o que está vivendo, sem possibilidade de ter a chance de viver uma nova história, ou de ser refeito ou reconstruído. Talvez você esteja aqui vivendo isso ou achando isso por conta de uma série de decepções sofridas, por conta de uma série de coisas que não deram certo para você. De repente, coisas que você apostou, que você acreditou e entrou de cabeça, se doou, entregou o melhor de você, de repente não deu certo, e o fato de não ter dado certo já criou em você exatamente esse sentimento de que você é um projeto errado. E Satanás, usando boca de pessoas, tem procurado exatamente incutir isso na sua cabeça. Mas o que eu quero dizer para você, não aceite nada que não venha de Deus diretamente para você, porque quem vai dar a última palavra para você não são as pessoas da tua casa, não são os teus amigos ou os teus inimigos, não é o diabo também. Quem vai dar a última palavra com respeito à tua vida e o teu futuro é o Deus que você acredita, em quem você tem depositado a sua confiança. Se ele não disse nada, é porque ele tem projeto de reconstrução. E esse Deus que eu estou falando para vocês, que foi exatamente o Deus da Bíblia que tratou diretamente com Ezequiel, é o Deus que tem essa capacidade de reconstruir a sua vida. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro, como
não importa como, só profetiza. De que jeito vai ser isso? Não importa de que jeito vai ser, só profetiza. Diga a Deus: eu creio, eu profetizo que o seu poder e as suas promessas e a sua palavra vão se concretizar na minha vida, e seja lá o que esteja dando errado, vai dar certo. Seja lá o que esteja estéril ou seco, vai reviver, vai se reconstruir. E quando você começa a falar essas coisas boas, não é positivismo não, mas é o acreditar na palavra de Deus. É viver debaixo de uma promessa, da promessa e do direcionamento de um Deus que pode todas as coisas e que dirige as nossas vidas. E quando você se apoia e se sustenta e se ampara nisso, você começa a ter esperança. E quando você começa a ter esperança, você descobre uma fé e um Deus todo-poderoso. E quando você descobre essa fé, o sobrenatural e a manifestação gloriosa de Deus começa a ser uma realidade na sua vida. Talvez você esteja precisando profetizar sobre muitas coisas. E nesta noite eu quero que você saia daqui acreditando que você está dizendo palavras de bênçãos para determinadas situações. Não importa se é complicado, não importa se está tudo seco, não importa se está tudo estéril, não importa se você só está vendo impossibilidades dentro de todas as leituras que você possa fazer da sua vida, da sua realidade, da sua condição. Não importa qual seja o olhar, por mais negativo que seja, diante de todas as coisas, você vai se apoiar na promessa e na palavra de um Deus que você vai dizer para ele, diz: o Senhor sabe o que o Senhor pode fazer. E que Ele venha e faça na sua vida. Diga glória a Deus. Que Ele possa refazer, reconstruir, dar vida nova e levantar você da situação mais seca e mais abatida que porventura você possa se sentir. Isso é o poder de Deus. Se nós deixarmos de acreditarmos nisso, nós deixamos de acreditar em um Deus que é todo poderoso. E a proposta principal dele, dentro desse texto aqui, é reconstrução. Deixa Deus reconstruir tua vida. Sustente a sua fé e a sua confiança nele. Deixe ele refazer as coisas. O que é que está desgastado? O que é que está morto para você? Suas convivências afetivas, as questões relacionadas com sua família, tua vida espiritual, tua vida financeira, tua vida profissional, o que é que está morto, desgastado? Seja lá o que você esteja vendo desse jeito, seja lá o que for que você esteja fazendo essa leitura tão difícil para você e tão negativa, Deus trouxe você aqui nesta noite para que você acredite na possibilidade da reconstrução. Que você possa profetizar em favor da sua própria vida, em favor das situações que te cercam e que são determinantes para a tua felicidade. Que você possa clamar a Deus e acreditar que esse Deus, o Deus da Bíblia, tem poder de refazer o que está seco, desgastado, destruído e, quem sabe, humanamente falando, sem possibilidade de ser refeito. Deus pode todas as coisas e Ele é um Deus de reconstrução. Amém? Quer reconstruir tua alegria, tua felicidade, quer reconstruir tua vida. Então deixa Ele trabalhar e deixa Ele ter controle, conduzir todas as situações relacionadas com a sua vida. Condução essa que você tem que passar para a mão dele, porque de repente você percebeu que você não foi tão hábil, nem mesmo para conduzir a sua própria vida, o que é muito comum entre nós, porque nós não temos a visão do futuro. E quando a gente se coloca na mão de Deus, nós temos um Deus que consegue visualizar lá na frente o que nós não podemos fazer. E quando Ele pega o controle, Ele sabe por onde nos levar, Ele sabe de onde nos desviar. Então deixa Deus agir,
deixa Deus trabalhar e que essa possibilidade de reconstrução aconteça na sua vida, se você tem necessidade. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você no nome de Jesus.